Olá, meus amigos. Professor Eliezer Abreu, vamos trazer para vocês mais uma pílula do conhecimento, desta vez sobre direito constitucional. Trabalharemos aqui nessa nossa conversa a respeito do artigo 1º e do artigo 3º da Constituição Federal, que fala, nos diz o artigo 1º, que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui-se em um Estado democrático de direito, tendo como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também, por último, o fundamento que se chama pluralismo político. Meus amigos, importante notar que esses 5 fundamentos, eles são diferenciados dos objetivos fundamentais, que veremos logo após, que estão previstos no artigo 3º, ok? Veremos aqui que teremos o mnemônico chamado Sóci-Diva-Plu. Eu gostaria de deixar essa dica, esse bizu com vocês aí de prova, tudo bem? Então, o primeiro fundamento, que é a soberania. A soberania é um atributo essencial do Estado que garante que a vontade não se subordine, a vontade daquele Estado não se subordine a qualquer outro poder. É a capacidade do país de gerenciar as suas próprias questões, ok? Então a soberania ela é considerada um poder supremo e independente sobre qualquer outro poder para não inferir ou não ingerir, trazer ingerência sobre o nosso país. O segundo valor, o segundo fundamento da República é a cidadania, que a cidadania é o objeto fundamental de qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja nato, seja naturalizado, de morar, de existir, de ser cidadão e com isso ter assegurado o seu direito de participação na vida política do Estado. Terceiro fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. Meus amigos, consiste a dignidade da pessoa humana no valor fonte de todo o ordenamento jurídico. É a base de todos os direitos fundamentais. Trata-se, portanto, do princípio que coloca qualquer ser humano como uma preocupação central do Estado brasileiro. Quarto fundamento da República, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós percebemos e vemos que os valores sociais do trabalho e livre iniciativa asseguram a qualquer pessoa, lembra aí do cidadão agora há pouco, para que ele possa trabalhar, produzir, pois o nosso Estado ele é capitalista e, portanto, deve desenvolver. O trabalho, meus amigos, é a ferramenta essencial para garantir a subsistência das pessoas e desenvolver o país e crescer o país economicamente. E o nosso último fundamento da República, que é o pluralismo político. Diz que esse princípio visa garantir a inclusão de todos os diferentes grupos sociais no processo político nacional, dando aos cidadãos a liberdade de convicção filosófica e política. Portanto, este é um artigo 1º, não sem terminar com o seu parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo, que exerce esse poder por meio dos seus representantes eleitos, ou seja, os políticos nos quais nós votamos neles e eles nos representam fazendo leis, fiscalizando as contas do Estado. Ou diretamente, então, todo o poder emana do povo, sendo que esse poder ele é exercido pelos nossos representantes ou diretamente, que é através de um outro tipo de participação, que é a ação direta, não é, do povo ali, diretamente na vida política do Estado. Portanto, temos aí o Sóci-Diva-Plu. Não esqueça, hein? Sóci-Diva-Plu. Vamos relembrar? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Agora, não confunda os fundamentos da República com os seus objetivos fundamentais, que estão esculpidos, que estão encravados na Constituição, no nosso artigo 3º, que diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo objetivo fundamental, garantir o desenvolvimento nacional. Lembra aí da livre iniciativa, do trabalho? Pois é, garantir o desenvolvimento nacional está aí atrelado ao nosso 3º fundamento da República, atrelado aqui ao nosso 2º objetivo fundamental. Terceiro objetivo fundamental, erradicar a pobreza e a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais e regionais. Lembra que o nosso país aí de dimensão continental, nós precisamos
ter uma atenção, precisamos nos atentar para as diferenças regionais em todo o nosso país, portanto, ficarmos realmente atentos e o poder público atender a todas as desigualdades, sejam sociais e regionais. E o último objetivo fundamental, senhores, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Temos aí, portanto, mais um mnemônico que você não vai esquecer na sua prova, chamado Conga-Erra Pro. Conga-Erra Pro, vai guardando isso aí, só se divaplu lá no artigo 1º, Conga-Erra Pro no artigo 3º. Relembrando Conga-Erra Pro, construir uma sociedade justa, livre, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos sem preconceitos nenhum, tudo bem? Todos esses verbos na terceira pessoa do infinitivo, hein? Lembrando que lá no artigo 1º são substantivos, o só se divaplu, e você vai memorizar o Conga-Erra Pro do artigo 3º através desses verbos aí na terceira pessoa do infinitivo. Logo em seguida nós voltaremos com mais uma pílula de conhecimento para vocês. Até já!